Como está a nossa vida espiritual? E quando eu olho para Jesus servindo, eu confesso, fico constrangido. Ainda mais quando ele diz para os seus discípulos: façam o mesmo. Aí que eu me sinto constrangido mesmo, Ricardo. Porque se eu parar para pensar e olhar para mim mesmo, falar: meu Deus, eu preciso retornar ao caminho, o caminho mais fascinante, que é o caminho de servir ao Senhor. Eu preciso voltar a me alegrar, e eu preciso voltar a fazer com amor, com amor. Vamos ler então, Marcos capítulo 10, versículo 35 ao versículo 45, na versão aqui da minha Bíblia, diz assim, com muita reverência mesmo, sentado do jeito que você está, diz assim: e aproximando-se ou aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram a Jesus: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então os 10 discípulos, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, reunindo todos ali, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós aqui, entre vocês discípulos, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos direcionar, iluminar a nossa mente, e que a palavra possa ser entregue. Mais uma vez vou repetir o tema: servir como Jesus, o caminho mais fascinante da vida. O caminho mais fascinante da vida. E quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o relato mais direto, mais prático da vida de Jesus. Por quê? Porque ele foi escrito principalmente para os não-judeus que viviam em Roma. Como eram os não-judeus, a linguagem não falava tanto de Jesus Messias, ou das profecias, mas falava mais de Jesus de uma forma prática da vida, de como Jesus caminhou ali, os atos de Jesus, os milagres de Jesus. Por esse motivo, o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais simples que tem, e mais fácil de se entender. Mas Marcos também narra o pedido de Tiago e João, e eles fazem um pedido muito, como é que eu posso dizer, muito difícil.
eles fazem um pedido de posições no reino de Deus. Eles querem uma posição no reino de Deus. Parecia que eles estavam caminhando com Jesus e parecia que eles não estavam entendendo nada sobre o reino de Deus. E ao mesmo instante, Jesus reúne ali os seus discípulos e responde a eles que a verdadeira adoração, grandeza, está no serviço e não na autoridade. Veja bem, Jesus reúne os seus discípulos e diz para ele, de uma forma, vou conjecturar aqui, olha aqui, se vocês querem realmente adorar a Deus, se vocês querem realmente ser os primeiros, não está na autoridade, não está no cargo mais alto, está na forma que vocês servem, que é a forma que eu sirvo. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então Jesus foi muito claro com eles, ensinando que quem quiser ser o primeiro, deve ser servo de todos, e ele exemplificou, dizendo que com a sua própria vida, ele mesmo disse isso, com a sua própria vida, dá como resgates de muito. Jesus veio para servir, e não para ser servido. Quando ele veio a esta terra, humanamente falando, divinamente falando, ele veio servir e dar a sua vida em resgate de todos. E uma das principais citações bíblicas, se vocês quiserem pode jogar ali, está lá em Filipenses capítulo 7, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 8, que diz: pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ou em semelhança de seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte de cruz, a morte mais humilhante da época, mais terrível da época. Ele se esvaziou-se de si mesmo, tornando-se como um ser humano, assumindo uma forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Eu estava pesquisando alguns teólogos, porque os teólogos gostam de falar sobre isso, e muitos deles falam que Jesus serviu com humildade, e com uma humildade tão radical, que sendo Deus, despiu-se de sua glória, para viver com humano, e ilustrado ao lavar aos pés dos discípulos, que era um trabalho de amor, de humildade e de entrega. Quando Jesus ilustrou isso, mostrou isso claramente para os discípulos, ele estava dizendo aos discípulos para que ele veio, e de que forma os discípulos tinham que se comportar dali em diante. Spurgeon, não sei se vocês já ouviram falar, príncipe dos pregadores, né, Ricardo? Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu. Ele fala algo muito interessante. Ele frequentemente enfatizava que Jesus não apenas serviu, mas tornou-se a personificação do serviço. Ele destacava que Jesus, embora fosse Rei da glória, escolheu a posição de servo, para que nós pudéssemos ser elevados filhos de Deus. Isso é muito profundo. Ele escolheu a posição de servo, até o fim, para que nós pudéssemos ser elevados filhos de Deus. Se hoje nós somos filhos de Deus, amém?
foi porque alguém deu a vida por nós, e esse alguém é Jesus Cristo nosso Senhor. Isso tem que fazer você feliz, alegre e disposto. Eu disse aos adolescentes: a sua maior alegria não pode ser quando você alcançar o seu sucesso profissional, não pode ser a maior. A sua maior de todas elas precisa ser a convicção e a consciência de salvação, e de que o seu nome estará escrito no livro da vida, e que você vai morar no céu. Eu disse aos adolescentes, eles olharam assim para mim. Eu não estou dizendo, adolescentes, falei isso para eles, que vocês não vão ser bem-sucedidos, porque vocês vão ser bem-sucedidos, e eu declaro isso na vida deles, nós declaramos isso na vida deles, mas a maior alegria deles precisa pulsar na vida, no ser, precisa transparecer, que é eles crerem e eles dizer isso, que a maior alegria deles é que um dia eles vão morar no céu. É assim que nós trabalhamos com eles. Então a nossa alegria precisa ser essa, porque Jesus se fez servo para que isso acontecesse por nós, a nosso favor. E não tem outro exemplo a aprender, ou com quem aprender, se não for com o próprio Jesus, a forma de servir, de ser bons servos, ou de voltar a servir. Talvez você está estacionado, estacionada, e Deus acredita em você. Deus acredita em você. Outra coisa que eu falo para os adolescentes: Deus acredita em você, e sabe que você tem sim capacidade para ser uma serva e um servo fiel. Então nós vamos aprender com Jesus como servir, e é constrangedor, mas não se preocupe, é para constranger mesmo, é para nos quebrantar. Em primeiro lugar, aliás, se servir como Jesus é o caminho mais fascinante, então o que nos impede, nós crentes em Jesus, de servir como Ele serviu? Vou repetir: se servir como Jesus é o caminho mais fascinante, o que tem me impedido de servir como Ele serviu? Muitos devem dizer: ah, pastor, Ele era Jesus, né? Foi Jesus. Mas o que nos impede? Se Ele mesmo nos deixou como exemplo que nós devemos servir, que a maior evidência do reino de Deus aqui na terra, de que o reino do Senhor está estabelecido, e de que nós, servos dele, vamos fazer que a evidência do reino seja notória, notável, é através do servir. Não tem como. Então Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo, e Ele é o nosso maior exemplo, mas há algo que nos impede de servir como Ele, e são sentimentos ruins mesmo. Existem sentimentos ruins que nos impedem de servir como Jesus serviu, e o primeiro deles é o sentimento do orgulho, aliás, o sentimento negativo do orgulho, porque nós sabemos que existe um sentimento positivo de ser orgulhoso, mas também existe um sentimento negativo de ser orgulhoso. E dentro deste conceito, nós entendemos que nós somos mal orgulhosos quando elevamos a si mesmo, quando desdém do próximo ou pelo próximo, ou quando a necessidade de se sentir superior é muito maior. É sempre achar que eu sou maior, é sempre desdenhar do meu próximo, sempre se sentir superior de forma elevada. Em segundo lugar, um sentimento ruim também que nos faz deixar de servir como Jesus serviu, é fazer apenas por obrigação
Já ouviram falar muito isso, né? Quando você só faz apenas por obrigação, acabou o fervor, acabou o amor, acabou a alegria. Isso indica apenas um cumprimento de um dever, sem motivação nenhuma. Isso também indica um desejo de poder e vaidade pessoal. Só vou fazer porque só eu sei fazer. Acabou a motivação. A nossa maior motivação é de mim para o meu próximo. A nossa maior motivação não é só de mim para mim, só do meu eu. A minha maior motivação precisa ser para o crescimento do reino de Deus. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu fizer, precisa ser para a multiplicação do reino de Deus. Mas o que tem acabado com a nossa motivação? O orgulho. Fazer apenas por obrigação, só vou porque eu sou obrigado, eu tenho que fazer. Cuidado com isso. Isso tem esfriado sua vida espiritual. Ou você faz porque você ama servir a Jesus, e você faz servindo ao seu próximo como se estivesse servindo o próprio Deus, ou você precisa rever os seus conceitos de crente, servo de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, é algo que é muito perigoso, e isso pode acontecer, é esperar reconhecimento. Só serve para ser reconhecido, aplausos, glória para si mesmo. Alguém precisa me reconhecer, queridos. Quem tem que te reconhecer é o Senhor, quem tem visto a sua labuta. Quem vai te recompensar é Deus. Então tudo que você for fazer para o Senhor, faça para Deus. Não espere ser reconhecido por ninguém. Quem te reconhece é o próprio Deus. Então não permita que esses sentimentos ruins tomem o seu coração, porque se é isso que tem sondado o seu coração, se é isso que tem sondado a sua mente, você precisa rever um pouco como está a sua caminhada de servo do Senhor Jesus Cristo. Se você quer servir como Jesus serviu, tome Ele como exemplo. Então com Ele nós vamos aprender aqui, que em primeiro lugar, Jesus serviu com humildade. Eu acabei de falar aqui sobre João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando de que ninguém está acima de servir. Servir como Ele é deixar o orgulho de lado. O próprio Augusto Cury, quem já leu aqui Augusto Cury, ou quem já assistiu Augusto Cury, ele mesmo disse que para ele foi o maior ateu que já existiu, mas quando ele começou a estudar a inteligência de Jesus, a capacidade de ação e de reação de Jesus, ele falou: não tem como, não tem jeito, Jesus é um ser divino, é o próprio Deus. Eu tenho certeza, eu estava falando com minha esposa em casa, eu falei: Lívia, quando Judas traiu Jesus, que deu aquele beijo em Jesus, traiu Jesus, Jesus não olhou para ele com um olhar de ódio, de ira. Jesus com certeza olhou para Judas com um olhar de compaixão, conjecturando, dizendo: creio eu, meu amigo, por que fizestes isso?
Então Augusto Cury, ele fala aqui uma citação muito interessante. Cury vê Jesus como o mestre que, ao lavar os pés dos discípulos, exemplifica a inteligência emocional máxima. Veja bem, máxima, onde o serviço e o amor incondicional acalmam a emoção e rompem os obstáculos. Quando você serve com amor como Jesus serviu, você é o ser mais inteligente deste mundo. Mais inteligente deste mundo. Você está exercendo a essência que emana direto de Jesus. Tudo em prol a uma vida. E Jesus nos ensinou que servir com humildade é isso. E quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, que os discípulos questionaram, Jesus olhou e disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês estão entendendo, compreendendo a profundidade disso? Se eu sou mestre, se eu sou o Senhor, como vocês estão falando, mas e eu sou o mesmo, lavei os pés de vocês, a partir de hoje, vocês vão ir e lavar os pés uns dos outros. É a maneira que eu sirvo, é carregar uma toalha do trabalho, uma toalha de um serviçal, uma toalha que enxuga os pés daqueles que tanto necessitam, uma toalha da compaixão, que quando você olha e vê a necessidade do seu próximo, você tem compaixão dele. Quando você olha e vê a necessidade da sua igreja, você tem compaixão do seu povo. Quando você olha e vê a necessidade de uma família, você tem compaixão daquela família. Isso emana de Jesus, isso precisa estar em nós, isso precisa correr em nosso DNA, isso precisa correr em nosso espírito, isso precisa se parecer com nós, conosco. Você tem carregado a toalha? Será que as pessoas veem em você isso? Será que as pessoas estão vendo isso em mim como pastor? Eu preciso ser o exemplo. Será que nós, como igreja de Jesus, estamos servindo como Jesus serviu? Será que está valendo a pena a minha vida de crente? Será? Ou ainda continuo dando as minhas velhas desculpas e os sentimentos ruins estão tomando o meu coração? Jesus serviu, irmãos. E o outro exemplo de Jesus é que Jesus serviu com amor genuíno, não por obrigação, mas por compaixão. Jesus via as necessidades das pessoas e se comovia e se movia em direção a elas. Um exemplo bom para nós é do bom samaritano. Quem lembra aqui? Bom samaritano. Quando um judeu ferido, ignorado pelos líderes religiosos, foi ajudado por um improvável samaritano, que demonstrou compaixão e prática pelaquela vida. Vocês lembram dessa história? Estava um homem, tinha acabado de ser assaltado, foi espancado quase até a morte. Passou um sacerdote, olhou, falou: não, tenho muito compromisso, eu preciso ir.
Passou um levita, olhou e falou: não, não posso, eu não posso ajudar. Passou direto. Veio um samaritano, que era considerado pelos judeus um insignificante, um improvável, um impuro, olhou e viu a necessidade daquele homem que estava lá, necessitando de compaixão, mas também de prática. O homem pegou aquele homem judeu, limpou as feridas, levou até um estaleiro, deixando ele no estaleiro, disse lá para a pessoa que estava cuidando do estaleiro: olha, cuide dele, e se gastar além dos limites, na volta eu pago o restante. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou: vai e faça o mesmo. Irmãos, isso nos faz refletir um pouco na minha caminhada, me fez refletir. Quantas vezes eu passei direto? Quantas vezes, sabendo da necessidade, passei direto? Quantas vezes olhei, observei e vi a necessidade, passei direto? Isso precisa quebrantar o nosso coração, porque eu tenho certeza absoluta que é essa igreja, a igreja que serve com compaixão e prática, que será a igreja que vai abraçar os que um dia virão cheios de dores, cheios de necessidades e cheios de enfermidade. Mas também Jesus olhou com compaixão a cidade de Jerusalém, e Jesus até chorou quando olhou. Ao se aproximar-se da cidade, ele, comovido pela sua rejeição a Deus, o que resultaria na destruição da cidade e na morte dos seus moradores, ele lamentou pela cegueira espiritual do povo, que não reconheceu o tempo da visitação divina, nem o caminho da paz. Está lá em Lucas capítulo 19, do versículo 41 a 44. Jesus olhou para Jerusalém, chorou e se lamentou. Você tem se lamentado quando você vê o seu irmão, que um dia esteve firme na presença do Senhor, e hoje está caminhando na cegueira espiritual? Você tem se lamentado quando você vê o seu próximo tentando ir para os caminhos tortuosos da vida? Você tem se lamentado quando você vê a igreja com a cegueira ou em cegueira espiritual? Você tem se lamentado? Você tem tido compaixão das pessoas? E em terceiro lugar, Jesus serviu sem esperar reconhecimento. O serviço de Jesus não era para aplausos. O serviço de Jesus não era para aplausos, mas para glorificar a Deus e abençoar as vidas. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, o próprio Jesus disse: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa postura de Jesus, ela precisa nos ensinar a servir, e a servir com amor, com sinceridade e com gratidão, focando em Deus e não na vaidade. Sirva com amor, apenas com amor. Foquem no seu Deus, focamos apenas no nosso Deus, e vamos servir com amor, não pensando em vaidade, não pensando em aplausos, não pensando em glória própria, mas pensando para a glória do Senhor Jesus Cristo, que é o único, que é o digno de ser adorado e louvado. É pensando nele, é por ele que são feitas todas as coisas, que eu tenho certeza
de uma forma muito espiritual e natural, as coisas vão começar a dar frutos. Quanto mais você faz desprendido do orgulho, do desejo próprio, do anseio da vaidade, dos aplausos, quanto mais você faz desprendido disso, quanto mais de forma leve, cheia de amor, olhando sempre para o benefício do seu próximo e para a evolução do seu próximo, mais frutos Deus vai fazendo com que venha dar essa árvore que você é. É simples. Talvez o seu jeitão não tenha sido o jeitão de Deus. Reveja isso. Se o seu jeito está focado apenas em você, reflita isso. Se o seu jeito está focado somente naquilo que está bom para você, reflita nisso, porque nós vamos ouvir falar um pouco sobre isso. Então Jesus, ele não focou na vaidade, ele focou em apenas servir a Deus, servindo ao seu próximo. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós precisamos refletir. Em quarto lugar, Jesus serviu com uma entrega total. Ele não deu apenas coisas, ele deu a si mesmo. Vou repetir, ele não deu apenas coisas, ele deu a si mesmo, doou-se a si mesmo, se esvaziou-se de si, para servir. Como Jesus serviu, isso envolve disposição, tempo e até mesmo sacrifício, ou seja, pode estar além do seu jeito, pode estar além do seu querer, somente do seu querer, pode estar além do seu conforto, porque existe o conforto, então eu vou ficar só até aqui, porque aqui é confortável, não vai exigir tanto de mim. Jesus serviu além do conforto, ele serviu além das suas forças, ele serviu de uma forma tão profunda, tão intensa, que deu o seu próprio sangue por nós, na cruz do Calvário. Ele serviu além dos seus limites. Tem pessoas que só falam assim: não, eu só vou fazer isso aqui, porque é só isso aqui que eu preciso fazer, é só isso aqui que eu vou fazer, é só isso aqui que eu vou fazer, e há tanta necessidade no reino de Deus, que os irmãos talvez até esquecem. Eu esqueço, porque a Bíblia diz que a seara, ela é grande, que os seus olhos não alcançam, mas os ceifeiros são poucos. Há tanta coisa para se fazer, apesar de que isso parece até normal. Eu vejo pessoas fazendo isso e aquilo, porque outras pessoas que não estão fazendo nada, estão fazendo, em servir ao Senhor, mas não estão fazendo. Servir ao Senhor é além dos seus limites, envolve disposição, envolve o seu tempo, envolve até mesmo sacrifício. Lembra, ele esvaziou-se de si mesmo, servir ao Senhor, servir como Jesus serviu. E em quinto lugar, servir a todos. Servir
a todos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele atendeu todos aqueles que o procuraram. Todos. Quem procurou Jesus, ele atendeu. Ele não fez acepção de pessoas. Jesus servia rico, Jesus servia pobre, Jesus serviu os doentes, Jesus serviu os pecadores, Jesus serviu a todos. A todos. Mateus 22, 27 diz assim: pois qual é maior? Aquele que está à mesa? Ele fez uma pergunta para os discípulos. Ei, discípulos, pois qual é o maior? Aquele que está à mesa? É claro que os discípulos iam dizer: sim, Senhor, o Senhor é maior. Aí ele continua: pois no meio de vocês, veja bem, no meio de vocês eu sou como quem serve. Ou seja, o maior aqui é o que serve. O maior é o que serve. Quer ser o maior? Então sirva. Quer ser o primeiro? Seja o derradeiro. Sirva, sirva, sirva a Jesus. Jesus sempre atendeu aqueles que o procurou, porém nunca perdeu a sua identidade. Não é porque Jesus andou no meio dos ricos, dos pobres, dos políticos, das meretrizes, prostitutas, ladrões, que ele perdeu a identidade dele. Jesus não perdeu a identidade dele e não negociou a identidade dele. Sabia disso? Ele atendeu a todos, mas ele não perdeu e não negociou a identidade dele. Vou trazer uma citação aqui do pastor Adonias, que disse: Jesus, sendo como Deus, na sua divindade, e também sendo como Filho de Deus, serviu não deixando de ser Deus, não deixando a sua divindade, serviu não deixando de ser filho, serviu obedecendo e cumprindo o propósito, em obediência ao Pai. Jesus apenas serviu. Serviu e manteve a identidade. É possível, irmãos? Não precisa me responder. Servir como Jesus é possível? Ele nos deixou isso. Para concluir, servir não é perder. Muitos têm medo de perder tempo, perder família, perder filhos. Mas servir, quando eu falo servir, não estou falando somente no âmbito instituição. Quando eu falo servir como um estilo de vida. É onde Deus lhe enviar. Servir em todos os lugares é servir ao Senhor. Servir ao Senhor na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua empresa. Servir ao Senhor na sua igreja é servir ao Senhor, é estar todo o tempo servindo ao Senhor. Então servir ao Senhor não é perder. Muitos dizem: eu estou cheio de compromisso. Aí já é obrigação. Quando a gente serve com alegria e com disposição, faz o bem feito naquilo que pegou como responsabilidade no qual Deus deu para ele. Então servir não é perder. Servir é se parecer com Jesus. Quanto mais você serve, mais parecido com Jesus você é.
Vou abrir parênteses aqui. Um certo dia, a gente estava fazendo uma cantina ali no fundo. Aí está lá, o pastor Donias, acho que secando o chão com rodo. Aí a gente estava atendendo uns irmãos ali na mesa, aí estava todo mundo trabalhando. Aí chegou um casal na igreja novo, um casalzinho novo, visitante. Chegou, sentou lá para pedir um lanche. Acho que o Zé deve lembrar disso aí. Chegou para pedir o lanche, sentou. Eu acho que o pastor não tinha pregado esse dia. Aí sentou, pediu o lanche, tranquilo. Aí o pastor lá, e aquele jeito que o pastor é, que todo mundo já conhece. E vai limpando e secando, e torcendo o pano, e trabalhando. Aí o casal, eu cheguei próximo do casal, o casal falou assim: moço, por gentileza, quem é o pastor da igreja aqui? Aí eu falei: o pastor da igreja é aquele homem que está limpando ali. Ela falou: não pode. Não, isso não pode acontecer, isso não existe, de maneira nenhuma. Aí eu falei: irmã, eu sou um dos pastores também, mas, irmã, nós aprendemos com Jesus a servir, independente aonde servir. Nós amamos é servir, independente. Vocês podem dizer o amém, porque tudo que eu estou dizendo é verdade. Então vocês têm exemplo de casa. Dentro da casa de vocês, vocês têm o maior exemplo, que é o anjo dessa igreja. Então veja bem, eu sou pastor da igreja, estou vendo meu pastor servir, vou ficar sentado? Não, pelo amor de Deus, eu preciso seguir o meu discipulador. Eu sou apenas um discípulo, eu preciso servir também como ele está servindo, ainda que ele tem mais gás do que eu, mais energia do que eu acho que é a farinha de puba do Maranhão. Ele vai assistir o vídeo depois. Mas é isso, irmãos, nós estamos aqui para servir a todos vocês, sem distinção, sem exceção de pessoas, servir quem vier, servir o pobre, servir o doente, servir o rico, servir a todos, mas sem negociar a nossa identidade, sem negociar os nossos princípios e os valores nos quais nós adquirimos durante o tempo. Servir como Jesus. Igreja, sirva como Jesus. Não meçam esforços para servir. O campo é tão grande, a seara é tão grande. Não coloque nada acima do servir a Jesus. É viver para servir. E quem nunca serviu, nunca irá experimentar a alegria do reino. Mas quem decide servir, encontrará propósito e propósito de vida, porque vai encontrar a identidade de Deus em sua vida. Servir também é confronto. O reino não é para quem quer palco, é para quem carrega a toalha. Ou nós vivemos como servos, ou estamos vivendo fora do modelo de Cristo. Servir, irmãos, é chamado. Você tem um chamado, e o chamado que Deus tem para a sua vida é servir. Um certo dia, eu vou contar a irmã Lúcia, eu fui na casa da irmã Lúcia, ela falou: o Senhor me fez servir uma pessoa aqui dentro da minha casa durante muitos anos, né, irmã Lúcia? E Deus usou aquela mulher nas ferramentas que Deus deu a ela para servir uma pessoa dentro da casa. Foi muitos anos, né? E serviu. Servir é se desprender do orgulho ou das limitações e dizer a Deus: Senhor, o Senhor me equiparou, me ferramentou para servir, estou aqui em disposição.
Deus quer te usar aonde Deus lhe colocou. Servir é chamado, e Deus não está procurando os mais talentosos. Escutem aqui, Deus não está procurando os mais talentosos, está procurando os disponíveis. Quem é chamado, levanta a mão e diz: eu sou disponível, estou disponível. O chamado está sempre disponível. Então, irmãos, Ele não está procurando os talentosos, mas sim os disponíveis. Talvez você não tenha tudo, mas se tiver um coração disposto, Deus pode usar a sua vida para transformar as outras vidas. Deus quer te usar. A equipe, por gentileza. A equipe, cadê a equipe de louvor? Estão dispostos? Amém? Estão dispostos? Faça uma reflexão. Eu vou te dar alguns instantes para você fechar os seus olhos e olhar para si mesmo. Olhe para si mesmo. Você ama Deus? Feche seus olhos.